A Polícia Judiciária Civil é uma das instituições de segurança pública e tem como atribuição precípua a apuração dos crimes e contravenções por meio dos seus procedimentos próprios, que são desde os mais simples, como termos circunstanciados, até o nosso carro-chefe, que é o chamado inquérito policial. No dia a dia de nossas atividades, procuramos atender a população esclarecendo os ilícitos que já aconteceram, que já ocorreram. Por isso, que dizemos que para que a Polícia Judiciária Civil trabalhe, é preciso que um crime ou uma contravenção tenha ocorrido, de regra. Notadamente, nos chegam no dia a dia a ocorrência de vários ilícitos para que possamos apurá-los. Contudo, há uma gama de estatística bastante elevada de crimes que são praticados no dia a dia contra mulheres no ambiente doméstico e familiar. São os popularmente conhecidos como os crimes de Maria da Penha. Esses crimes, que são lesão corporal, injúria, difamação, podem chegar ao extremo como feminicídio, passando inclusive por estupros de vulneráveis. O delegado de polícia, tomando conhecimento dessas ocorrências, deve dar prioridade legal na apuração desses fatos, trazendo a vítima para a delegacia, colhendo as suas declarações, notificando ela dos direitos que a Lei 11.340 lhe confere, encaminhando essa vítima ao serviço de medicina legal para que ela seja periciada quanto às lesões corporais que eventualmente noticiar, colher, se for o caso, uma representação criminal dela, bem como reduzir a termo eventuais pedidos de medidas protetivas que ela deseje em seu benefício e de proibição quanto ao autor do fato, quanto ao agressor. No dia a dia, esse cotidiano de situações, de operações, são tratadas desde a equipe de investigação que se encontra na rua até o delegado de polícia em seu gabinete, passando inclusive pelos cartórios da nossa instituição. Toda essa apuração desses fatos é coligida no nosso inquérito policial, que é encaminhado em seguida, assim que concluído, aos demais entes da perquisição penal, que são o Ministério Público e a Justiça. Há um indicativo bastante elevado dos crimes chamados sexuais, notadamente o estupro de vulnerável, que é a prática sexual contra a pessoa menor de 14 anos, e quando eu digo pessoa pode ser homem ou mulher, mas de fato o indicativo estatístico mais exacerbado são contra mulheres. Nessas situações, a Polícia Judiciária Civil apura o ilícito da maneira mais rápida possível, trazendo a vítima para a delegacia, trazendo o contraventor para a delegacia para ser interrogado. Se for o caso, muitas vezes representa pela prisão preventiva do autor do fato, e se é deferida pelo judiciário, ou captura e o encaminha ao cárcere, à cadeia pública ou presídio. Nós temos um indicativo bastante elevado na sociedade mato-grossense desses ilícitos, e a instituição Polícia Judiciária Civil não se furta em apurá-los. Contudo, apesar da nossa essência investigativa ser de repressão, de perquisição, ou como dito, de trabalhar depois do ilícito acontecido, há uma preocupação cada vez mais constante dos órgãos de segurança pública de procurar evitar o ilícito. Esses ilícitos pré-falados, eles não chegam ao conhecimento da delegacia de polícia por meio de notícias que são angariadas pelos investigadores. Na sua grande maioria, a vítima é que contribui com a apuração do fato, trazendo as informações para a unidade policial, até porque esses crimes tendem a acontecer, como chamamos, de maneira intramuros, ou seja, no interior da residência da vítima, no interior da residência da família dessas, e muitas das vezes nem vizinhos tomam conhecimento do ilícito. Para que a Polícia Judiciária Civil consiga cada vez mais apurar o ilícito e com essas apurações trazer ao conhecimento do público, por meio das notícias que a imprensa vincula, as maneiras mais corretas de se evitar esse mal, fazendo com que a sociedade caminhe cada vez mais para uma ordem em que esse tipo de prática seja abolida, há uma necessidade veemente de que a vítima participe dessa apuração, dessa perquisição, vindo à delegacia de polícia, procurando a unidade policial, assim que sofrer qualquer tipo de agressão por parte do seu convivente, parente, amigo, pai, irmão,
noticiando esse fato em boletim de ocorrência e até mesmo comunicando a Polícia Judiciária Civil por meio do telefone 197. Nós temos também, dentre todos esses crimes, como já dito, a apuração de vários estupros de vulneráveis, que são os crimes sexuais praticados contra adolescentes menores de 14 anos. Nesses casos, é fundamental que a vítima, quando abusada por um parente, por um pai, por um irmão, por um vizinho, procure se abrir com a pessoa que mais tenha confiança, seja ela um professor, seja ela uma vizinha, seja sua mãe, seja uma irmã, e na primeira oportunidade possível procure a delegacia de polícia e notifique esse fato. Estas situações, de maneira legal até e por imposição da lei, são mantidas em extremo sigilo dentro de um inquérito policial e de regra somente os agentes de segurança que precisam trabalhar no feito e os agentes das outras da perquisição do fato sequencial à conclusão do inquérito policial é que tomam conhecimento. Nesse sentido, as campanhas que temos feito é de rogar para que as pessoas que tenham sido vítimas dessas situações não se calem. Ao contrário, procurem as unidades policiais, procurem qualquer órgão público para relatar esse fato, canalizando sempre para a delegacia de polícia o conhecimento do ilícito, para que nós possamos, dessa maneira, esclarecer o ocorrido e imputar ao autor do fato a medida cabível a ele, se for o caso, inclusive, a prisão preventiva para que se evite, para que a vítima continue a ser viciada ou até, quem sabe, forçada a calar ou mentir numa investigação policial ou processual penal, se o investigado estiver solto. Apesar dos indicativos estatísticos nos mostrarem que há uma ocorrência bastante elevada dos ilícitos praticados contra a mulher no ambiente doméstico e familiar e de crimes sexuais também ocorrerem de maneira significativa contra adolescentes menores de 14 anos, nós também podemos afirmar que essas ocorrências têm sido tratadas na delegacia de polícia e, numa estatística bastante elevada, todos esses crimes têm a sua apuração terminada nos inquéritos policiais. E muitas das vezes os autores do fato são levados ao cárcere depois de serem ou preventivamente representados para que fiquem recolhidos, ou quando o judiciário termina por condená-los no curso da ação penal, cabendo então à Polícia Judiciária Civil capturá-los. Como representante da instituição Polícia Judiciária Civil nessa comarca e dentro dessa campanha, que ora é encabeçada pelo Ministério Público, a nossa fala é de rogar que as vítimas de violência doméstica e de crimes sexuais, notadamente as meninas, as mulheres com idade menor de 14 anos que tenham sofrido qualquer abuso sexual, procurem a instituição e nos relatem o fato ocorrido para que, apurando os fatos e dando notícia para a sociedade de que algo foi feito, consigamos com isso, talvez prevenir a ocorrência de novos fatos, porque uma das finalidades da imposição da pena concretamente aplicada pelo judiciário é de fazer com que outras pessoas se inibam na práticas ilícitas, e nesse sentido a apuração penal uma maneira de contribuir com a prevenção desses ilícitos.